E hoje eu estou falando aqui da cozinha. Geralmente vocês me veem, quem está acompanhando pelo YouTube, pela TVT, sabe que eu entro do meu jardim. Mas hoje eu resolvi escolher a cozinha. Por quê? Porque a gente vai falar sobre a gastronomia periférica. É um projeto que tem revolucionado as periferias de várias cidades do Brasil. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com a Adélia Rodrigues, que é chefe de cozinha, cofundadora do projeto Gastronomia Periférica. Olá, Adélia, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, que cenário bonito. Se eu soubesse, tinha combinado. Mas Pois, a gente não combinou o cenário cozinha. pois Ficou é, não tem lindo, problema, está lindo, aqui. lindo. Então, está aqui a Muito bom. cozinha, né, com a baguncinha tradicional, né, das coisas, De mas tudo cozinha com certo. vida, né? De cozinha É, com de vida. cozinha. É isso mesmo, Adélia. Então, vamos lá, minha querida, vamos falar aqui sobre a gastronomia periférica. A gente sabe que esse projeto foi extremamente premiado, né? Enfim, ganhou vários selos, mas no decorrer aqui da conversa a gente vai poder contar, né, para os nossos teleouvintes. Mas conta como é que surgiu essa gastronomia periférica, enfim, quantos anos já tem, e queria que você falasse dessa trajetória e o objetivo principal, né? Qual que é a meta dos idealizadores em relação a esse projeto? Bacana. Vou tentar resumir, porque a gente tem uma caminhada aí que é muito intensa. Acho que mais do que longa, ela é intensa. A gastronomia periférica, ela tem 5 anos, né? Nesse formato que a gente está. Nós somos um negócio social. Então, quando eu encontro o Edson, eu sou, na verdade, formada em psicologia e trabalhava com juventude, olhando para o mercado de trabalho, formação cidadã. E gastronômica, né? Quando eu encontro o Edson, que é chefe de cozinha, então eu sou psicóloga, ele é chefe de cozinha, a gente se junta e pensa como é que a gente pode levar o nosso conhecimento para mais lugares, para mais periferias do que na organização que a gente estava, e ao mesmo tempo olhar para uma faixa etária que muitas vezes é esquecida dentro dos projetos sociais, que é a faixa etária dos adultos, né? A gente tem muitos projetos na primeira infância, ali no início da adolescência e na terceira idade, e a faixa etária adulta acabava ficando um pouco desassistida. Então a gente resolve ser uma escola de gastronomia social que vai até as periferias, que entende qual é a realidade de cada uma delas, porque as periferias são diversas, e apresenta uma metodologia que case com aquilo para conseguir formar novos cozinheiros e cozinheiras, né, com um olhar diferente ali para o seu trabalho e também para o seu cotidiano dentro de casa, sua relação com a alimentação. Então, a nossa principal bandeira da gastronomia periférica é o combate ao desperdício, e a gente sabe que dentro das cozinhas isso é um problema, porque a gente tem em abundância os ingredientes ali, né? Eles estão à disposição, mas não necessariamente as pessoas estão tirando o melhor deles. Então, há 5 anos a gente tem uma escola que se espalhou aí pelo Brasil, nasce na periferia de São Paulo, mas hoje em dia já está em 21 estados diferentes, né? A gente tem aluno de tudo quanto é canto desse país, numa trajetória muito linda, onde já temos até um restaurante escola empregando as nossas alunas, apresentando a alimentação que a gente acredita, e acho que servindo também ali de exemplo para o mercado, né? Para o sistema de bares e restaurantes, de que é possível a gente pensar uma relação com o alimento que seja mais justa, que seja mais sazonal e que também seja bom para quem está dentro das cozinhas trabalhando. Escola, restaurante escola é na Vila Madalena, não é isso, Adélia? Pois é, ele é na Vila Madalena. Isso é uma grande pergunta, né? O da Quebrada, que é o nome do nosso restaurante, em parceria com o Mãe Terra, fica na Vila Madalena, mas por quê? Acho que primeiro a gente tem que fazer um grande recorte, que lá foi um bairro muito preto, né? Então, de população preta, e que hoje em dia a gente está ocupando a parte da frente de um restaurante, o que não é muito comum, mas que todas as cozinhas de bares e restaurantes ali daquele bairro são ocupadas por pessoas periféricas, né? A gente diz que se os periféricos todos acordarem hoje e resolverem não trabalhar, nenhum desses restaurantes, nenhum desses bares e padarias de regiões, né, mais centrais vai funcionar. Então, o que a gente está fazendo é mostrar que o protagonismo também pode ser nosso, né? Então, em todos os espaços, todos os cargos ali, né? Eu também sou uma mulher
periférico, meu sócio também a gente está mostrando que é possível a gente também encabeçar os projetos, os negócios e servir de inspiração para outras pessoas. E também trazer o processo de direito à cidade também, né? A gente precisa sentir a vontade de circular e de consumir em espaços que antes eram negados, né? Então, isso é muito legal. O nosso público ele é muito misto. Ele é de pessoas da Vila Madalena, mas ele é de muita gente de Quebrada que também está lá o tempo todo conhecendo e se inspirando ali pelo nosso trabalho. Muito bem. Para quem não conhece a Vila Madalena, né, que o nosso jornal aqui é veiculado pelo mundo inteiro, então a Vila Madalena é um bairro, enfim, aqui da cidade de São Paulo, fica no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, muito badalado, né? Enfim, no carnaval bomba, muitos jovens, né? Muito efervescente esse bairro. Agora, Adélia, vamos Muito falar do sistema boêmio, de né? ensino. Boêmio demais. Vamos falar do sistema de ensino, né, gastronômico. Como é que se dá esse curso e todo o aporte, né, que vocês acabam oferecendo, né, para o aluno, para a aluna? A gente sofreu muito na pandemia, porque éramos uma escola completamente presencial, né? Eu, como psicóloga, eu gosto dessa coisa do contato. Eu acho que também é um diferencial da nossa escola. A gente não está olhando só para um desenvolvimento técnico, a gente precisa olhar para esse humano que tem por trás também, né, dessa função. E o presencial nos trazia tudo isso. Com a pandemia, a gente foi obrigado a entender como é que a gente ia ocupar aí o espaço virtual. Então, a gente criou o nosso próprio EAD, gravou as nossas aulas, então a gente tem uma plataforma onde o aluno ou a aluna que é selecionado acessa, né, a formação é completamente gratuita. Ela acessa, assiste essas aulas, a gente vai acompanhando, a gente tem um sistema de suporte, então alguém que fica tirando dúvidas, e às vezes parece uma coisa boba o que eu vou falar, você acabou de dizer, né, que o jornal ele circula aí pelo mundo. Quando a gente põe um EAD, a gente tem que se preocupar, inclusive, com a linguagem que a gente fala. Então, professores de cada estado acabam usando uma linguagem que parece muito natural, mas que não necessariamente lá em outro estado mais distante vai fazer tanto sentido. Então, a gente tem um sistema de suporte que fica ali tirando dúvidas sobre plataforma, sobre linguagem, sobre receita. Aí a gente tem uma tutoria que cuida dessa elaboração de projeto de vida, tá? A sua meta é ser um cozinheiro, uma cozinheira, abrir o seu próprio negócio ou não. Vamos pensar quais são os passos para tudo isso. E aí tem as aulas práticas. Então, hoje em dia, a gente aposta muito no ensino híbrido, que facilita o processo de estudo, porque as pessoas conseguem acessar a plataforma em qualquer horário, mas tem aquele momento de troca, de prática, de técnica ali, que é presencial e que a gente acha que é muito importante de acontecer também. Uhum. Agora, como é que o aluno é selecionado? Você falou, não, o aluno selecionado, mas como é que é esse processo? Esse é o processo mais difícil de todos, porque a gente tem muitas pessoas interessadas. A gente coloca para dentro em cada curso, para ter essa qualidade de acompanhamento, mais ou menos ali em torno de 160 pessoas. E aí, às vezes, a gente tem 1.000, 2.000 pessoas inscritas. O que a gente prioriza é um critério de entendimento ali do que essa pessoa vai fazer com esse conhecimento e de que lugar social ela está ocupando. O que eu quero dizer com isso? Se é uma pessoa que está buscando uma formação porque ela tem interesse, mas muito mais por hobby, esse não é o foco da gastronomia periférica, porque a gastronomia periférica se propõe a causar transformação social utilizando a gastronomia como ferramenta. E a gente sabe que a população periférica só vai ter, de fato, uma grande transformação na própria vida se tiver acesso a um trabalho digno que possa ali trazer outras condições para dentro da sua própria família. O nosso principal perfil são de mulheres pretas, pardas e indígenas, porque a gente sabe que dentro das camadas sociais são as que estão mais vulneráveis, mas também são as melhores multiplicadoras. Uma mãe nunca vai aprender uma coisa e deixar de testar primeiro em casa para ver se faz sentido antes de testar no próprio trabalho. Então a gente começa uma reação até em cadeia de
autoavaliação, de autopercepção da própria alimentação, antes mesmo dessa pessoa ocupar um cargo e ir trabalhar para uma outra pessoa, né? Então, olhamos para essa população de mulheres que está mais vulnerável dentro da sociedade para tentar fazer uma inversão, né, de lógica aí e colocar elas em um outro espaço social. Então, é difícil, mas a gente tem alguns critérios. Não quer dizer que não temos homens, não quer dizer que não temos pessoas Uhum. brancas, mas a gente tem que estabelecer algum tipo de critério para conseguir fazer essa grande seleção, né? E, Adélia, o interessante também é que o trabalho de vocês é baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU, não é isso? Conta um pouco sobre essa Exatamente. inspiração, né? Pois é, a gente acredita que todo mundo tem uma corresponsabilidade nos processos, né? Então a gente consegue perceber que fazendo todo dia, trazendo os objetivos de desenvolvimento sustentável para dentro do nosso cotidiano, que é uma coisa que a gente também diz para os nossos alunos e alunas, a gente consegue de fato causar uma transformação. Então, quando eu penso em trabalho digno, eu estou atuando dentro disso, né? Quando eu penso em equidade de gênero, né, que é uma ODS também, eu também estou atuando dentro disso, já que eu estou escolhendo principalmente as mulheres que dentro da sociedade acabam ganhando menos, acabam tendo mais dificuldade, inclusive, para estudar porque estão cuidando ali da família. Quando eu penso, né, em soluções que sejam mais sustentáveis para o planeta, porque a gente fala muito do processo de compostagem, fala muito de sazonalidade, fala muito de cuidar desse lugar do não desperdício, eu estou contribuindo também. Então, acho que serve muito para a gente poder trazer um olhar de corresponsabilidade no sentido de que eu posso fazer alguma coisa, mesmo que seja dentro de uma turma, mesmo que seja dentro de um negócio, e isso ser somado a um grande movimento, né? A sociedade, ela não muda só no âmbito político partidário, ela precisa mudar muito dentro da nossa esfera, né? Que é a sociedade civil também. Exato, falando nessa modificação e também nessas metas, né, da ONU, a gente lembra, você está preocupada, né, com o meio ambiente, a gente lembra dos agrotóxicos, né? Então a gente sabe o quanto também é difícil as pessoas conseguirem comprar. Tem uma bananinha aqui, não sei se está aparecendo aí, uma banana orgânica, Assim, enfim, está aparecendo, né? Então, só que assim, para conseguir, eu estou aqui no Guarujá, atravesso a balsa, vou para Santos, lá tem uma feirinha no domingo, no Orquidário, que é o pessoal lá do Parque da Água Branca, que vem uma barraquinha. Então, difícil e também não é barato. Não é barato. Então, a gente faz essa opção, né? De onde eu vou gastar o meu dinheiro? Eu vou gastar o meu dinheiro com alimentação. Então, eu não compro um monte de coisa. Há muitos anos não compro roupa, há muitos anos não compro nada. Eu só vou na minha alimentação, Adélia. E essa preocupação, vocês têm também essa questão também com os alimentos orgânicos? Agora, é difícil numa grande escala, assim, nessa escola, ter alimentos orgânicos? É uma batalha que vocês também estão aí ajudando a construir? olha, no nosso restaurante a gente só utiliza alimentos orgânicos, né? E a Ah, gente faz uma escolha de comprar do próprio produtor. Aqui em São Paulo, né, trazendo um pouco essa ideia mais visual, aqui em São Paulo a gente tem o alimento orgânico sendo produzido em parelheiros, né? Então nas bordas ali da cidade. E é muito louco porque esse alimento atravessa a cidade, vai para um Ceasa, né, para ser vendido para outras regiões que não a região onde foi produzido, para não as regiões periféricas, né, da própria cidade. Então a gente faz um fortalecimento ali desses agricultores, que são agricultores familiares, né, ali da região de Parelheiros. São eles que nos fornecem, a gente acaba acreditando que é um jeito de contar que também é possível, né? Só que eu acho que existe um grande questionamento que a gente vai precisar fazer, que é não necessariamente todo o alimento que está sendo produzido organicamente ele está recebendo um selo. Existe todo um trâmite. Então também encarece muito quando o produtor acaba tendo que colocar o selo e aí ele acaba repassando isso também para poder ter uma validação, né? Antes a gente chamava de comida aquilo que era produzido naturalmente, e aí depois a gente começou a chamar de alimento orgânico como se fosse quase uma grife para o próprio alimento, né?
E isso trouxe a coisa de se tornar mais caro. O que eu acho que é mais importante da gente primeiro pensar é, se não tem acesso, eu preciso primeiro começar a discutir outra coisa, que é a relação que eu tenho com a comida. Né? Eu tenho uma relação com a comida que ela precisa ser respeitosa com a própria natureza. Eu preciso entender que se eu não sou a mesma pessoa todos os dias, se as estações, né, do ano elas mudam, elas são diferentes, por que eu estou exigindo que eu tenha o mesmo alimento o ano inteiro? Para que eu tenha o mesmo alimento da mesma forma o ano inteiro, ele vai precisar quase que de remédio, né, que é o próprio veneno, inclusive. E que se eu faço a escolha de não consumir, se eu tiver poder aquisitivo para não consumir esse alimento cheio de veneno, eu posso investir mais na comida, como você trouxe, mas isso quer dizer que eu estou investindo mais na saúde, porque se estou comendo uma coisa, colocando para dentro do meu corpo algo que é cheio de veneno, eu vou precisar também do remédio. E a gente sabe que tem uma conta ali que não fecha, né? Que é quem produz o agrotóxico que vai para a nossa comida é também quem está produzindo os remédios que a gente tem que tomar depois, quando a gente desenvolve um monte de alergia e um monte de doença. Então, investir nesse processo da alimentação que seja com menos veneno ou sem veneno, é também investir na própria saúde, mas respeitando também ali a ideia de que nem todo mundo tem acesso a isso. A gente ainda tem e vai demorar para resolver essa questão, muita gente passando fome, né? Então, o processo de escolha foi retirado de muitas pessoas, mas para quem tem escolha, precisa pensar nessa questão de sazonalidade, precisa pensar também que não necessariamente todo mundo vai ter um selo de orgânico, mas isso não quer dizer que não é orgânico, e pensar também que se eu invisto em comida, né, saudável, eu estou deixando de investir em remédio, que é muito melhor para a nossa vida, né? Exato. Adélia, conta os casos assim que te marcaram durante esses anos em relação a quem passou por essa escola, né, da gastronomia periférica. Deve ter assim várias histórias, mas eu gostaria que você contasse Nossa. algumas para gente, para compartilhar aqui. Pois é, a gente tem histórias de pessoas que se descobriram, inclusive pessoas pretas, através da formação. Então, como a gente passa por uma questão que é humana também, esse autoconhecimento de si, entender que lugar ocupa, entender como é que vai ser tratada. A gente tem histórias de pessoas que se tornaram professoras, né? Então, agora a gente tem uma turma de mulheres num curso que chama Cozinha e Empreendedorismo, dentro de uma aldeia lá em Dourados, e a gente está levando para dar aula, né, uma professora que já foi nossa aluna da primeira turma. A gente tem pessoas que estão aí com seus negócios abertos com muito sucesso, mentorando outros negócios, né, dando aula, aparecendo na TV. Então, acho que tem um pouco de tudo, né, acontecendo. Assim, gente fora do país que foi tentar o sonho de viver em outro país, mas que trabalha hoje em dia só com gastronomia, pessoas que conseguiram fazer transição de carreira, que é muito comum quando você é periférico, você escolher não, aceitar o trabalho que te escolhe, né? Aquele trabalho que aparece por necessidade e depois você vê alguém vivendo do próprio sonho, né? Cozinhando, entendendo que isso é uma possibilidade de carreira também, é importantíssimo. Assim. Então a gente tem, eu não consigo citar um nome porque são vários casos muito interessantes e muito importantes de transformação mesmo da própria vida, né? Tá? E por isso o reconhecimento, né, de vários órgãos, né, importantes. Queria que você falasse aí dos prêmios já e dos selos que vocês já conseguiram. Pois é, a gente tem sido reconhecido, né, por pessoas e por órgãos e instituições Uhum. desde o princípio. Eu acho que isso também possibilitou que o nosso trabalho tivesse o alcance que tem hoje. Então, desde o princípio, a gente recebeu o Prêmio do Prazeres da Mesa, de responsabilidade social, né, reconhecimentos internacionais, né, o Edson como chefe de cozinha, que está encabeçando também esse projeto, está encabeçando esse negócio social, então também tem reconhecimentos de prêmios básicos, de um monte de coisa, já o próprio livro dele que concorreu no Jabuti, então a gente entende, e ganhou o Gourmand, então entende que também é um reconhecimento, um livro de alguém que é de uma periferia ser, né, premiado também. Eu acho que a premiação ocupa um lugar muito, muito significativo para a gente, que é de
levar para mais pessoas. Todas as vezes que a gente ganha alguma coisa, isso eu trouxe até no ano passado no Brastoa, onde a gente foi finalista, que é um prêmio, né, voltado para o turismo e para a sustentabilidade, a gente foi finalista com um restaurante e a gente tinha 4 meses só de restaurante, então como uma iniciativa muito importante, a gente já ali entre os finalistas eu trouxe que o prêmio ele tem que servir para a gente poder chegar em mais pessoas, para que mais pessoas saibam que a gente existe e mais pessoas possam ter acesso ao que a gente se propõe a fazer, né? Então, eu fico feliz, porque eu acho que é esse o ponto, né? De que bom que a gente está fazendo e caminhando e as pessoas estão percebendo que isso tem um poder e um propósito, e que bom que outras pessoas vão poder saber o que a gente está fazendo através dessas premiações. Eu acho que é muito mais essa função do que qualquer outra que possa existir, né? Exato. E Adela, só para a gente terminar aqui, fala do app da gastronomia periférica, enfim, a participação também da sociedade, né? Pois é, o aplicativo, vou te contar que foi a primeira coisa que a gente criou junto, a Edson e eu. Então, a gente tinha essa dificuldade de saber se ainda estava aberto um comércio, um restaurante, uma barraquinha que a gente gostava muito. Será que ainda está aberto? Sem eu ter que ir até lá? Não tem, né? A gente abre esses aplicativos, grandes aplicativos de entrega, você não tem lá negócios periféricos, muito porque as taxas acabam não sendo taxas que são praticadas dentro da periferia, então a pessoa não consegue ter o negócio dela porque tem essa questão financeira. E aí a gente resolveu criar um aplicativo que desse visibilidade para os negócios de alimentos ali das regiões. Ele nasceu com duas pessoas que entendiam muito de gastronomia e de gente, mas pouco de tecnologia. Mas aí a gente foi melhorando, ainda bem, com o passar dos anos. Ele está super pronto para ser relançado, então a gente fez um grande mergulho com alguns especialistas em tecnologia mesmo. Ele está agora muito, muito, muito bonito e a gente está esperando ali o melhor momento desse ano para relançar esse aplicativo e trazer mais visibilidade. Ele também tem um propósito que social, que é fazer com que as pessoas consumam dentro das periferias também, que elas saibam que ali também tem coisas muito importantes sendo feitas em gastronomia, né? Muito gostosas e que a gente precisa reconhecer também. E aí fortalecer aquela economia local. Se eu deixo meu dinheiro ali dentro, provavelmente, ao invés de eu ter que trabalhar 2 horas, 3 horas da minha casa, eu vou conseguir talvez ter uma oportunidade de emprego ali próximo também. Então, essa é a ideia do aplicativo. Ele não nasce só para dar visibilidade para o comércio, mas também para trazer essa relação, né, de investimento dentro das periferias. Muito bem, agora o finalzinho, já passamos 45 do segundo tempo, mas tem uma pequena prorrogaçãozinha, descontos aqui do juiz. A Helena Mate está perguntando aqui, a nossa teleouvinte aqui, como é que a escola de gastronomia se mantém financeiramente? Rapidamente aí, Adélia. Boa, porque eu disse que ele é gratuito, né, para quem se inscreve para o Sim, aluno, mas quem paga essa conta, alguém paga essa conta, né? Normalmente são marcas e institutos que investem nesse processo educativo. Então a gente tem vários parceiros, até falei que o restaurante é em parceria com a Mãe Terra, né? A gente tem vários parceiros que fazem um investimento social e que a gente reverte isso em cursos gratuitos, formações gratuitas e aí encaminhamentos depois para o mercado de trabalho desses alunos e alunas que passaram com a gente. Então, quem tem dinheiro paga e quem não tem dinheiro usufrui desse processo de formação para que consiga aí dar outros rumos para sua própria vida. exato. A Regina Potenza está perguntando como seguir esse projeto nas redes sociais. Ela falou que está apaixonada por esse projeto. A Valquíria Lopes Tozeto falou: eu quero aprender a gastronomia periférica. Eu coloquei aqui no chat, já nos dois, da TVT e da Rádio Brasil Atual, o site de vocês, gastronomiaperiférica.com.br. Mas se você quiser só complementar, agora para fechar mesmo. Perfeito, pode seguir a gente lá no @gastronomia periférica no Instagram, né? Tem vários conteúdos, é por lá que a gente também divulga quando tem curso novo com inscrição aberta, então só acompanhar a gente por lá. Maravilha, tá joia. Adélia, a gente agradece demais aqui a sua participação. Parabéns, viu, por esse lindo projeto. E a Obrigada. gente espera conversar com você mais vezes, viu? Um beijo. Obrigada pelo espaço. Espero vocês lá no restaurante para materializar tudo isso que eu falei agora. Um beijo, viu? Tá legal, tá tudo lá, né, no site. A gente vai achar tudo. Tudo Um lá. beijo, então.
Tá legal. Falamos aqui. Tchau, tchau, querida. Falamos com a Adélia Rodrigues, chefe de cozinha, cofundadora do projeto Gastronomia Periférica. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.